Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo em plena sexta-feira com o nosso raciocínio lógico de forma simples. Aprenda e gabarite. Galera, você vai se surpreender com a aula de hoje. É o que eu digo, ó. Não adianta só colocar questões simples, como muita gente coloca. Aí o aluno aprende. Quando eu digo a vocês que as bancas, elas mirabolam, e a cada dia que se passa, em determinados tópicos, elas criam questões que o aluno tem que raciocinar de forma rápida, é porque é a maior verdade. E galera, é por isso que teve prova no domingo passado, a gente já pega. E aí uma banca às vezes sai imitando a outra. Então eu não deixo passar nada. A aula de hoje vai ser maravilhosa. E galera, quem tá esperando aí o curso básico de matemática e de raciocínio lógico, entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo. E gente, baixa o material que a aula hoje vai ser perfeita. E vamos embora. Gente, já em breve, ó, vocês estarão aqui dando o depoimento de vocês. Veja aí o que é que o Vinícius fala. Fala, mestre, passando para agradecer e parabenizar pela sua metodologia de ensino, sempre entregando a prova antecipada e com os bizus certeiros. E de quebra ainda, faz aquele ajuste no lançamento quando estamos para baixo nessa jornada de estudos para concurso. Serei eternamente grato. Abraço, Vinícius. Ó, o homem hoje é PRF. O motivacional, ele também é importante. Ó, a minha amiga aí, oi professor, quero só compartilhar a minha alegria. Petrobras titular. Galera, ó, chegando aí o telegrama. Já eu tenho certeza que vai ser você. Então, vamos embora. Raciocínio lógico, questões clássicas. Ó, já deu certo. Gente, começando aí com uma questãozinha, ó, de uma banca bem legal, que é a banca IADES, ó. Essa prova foi agora, 20/7. A negação de proposições é fundamental em raciocínio lógico, matemática e em diversas áreas nas quais a análise e a manipulação de afirmações são necessárias. Nesse sentido, qual é a negação da proposição? Todo médico veterinário é graduado. Galera, primeira coisa que eu digo aos meus alunos, pessoal, o todo, ele é uma coisa que generaliza. Eu não nego algo que generaliza com algo que generaliza. Eu não nego muito com muito. Então, nunca eu vou negar o todo com o próprio todo. Lady C e Lady I tá fora. E nunca eu vou negar o todo com nenhum. Você não nega algo que generaliza com algo que generaliza. O muito, você não nega com muito. Então, você não pode negar o todo com o próprio todo. E não pode negar o todo com o nenhum. Professor, e como é que eu nego o todo? Ó, de olho na tela. Vamos ver se vocês lembram dele. Galera, lembram? Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. Gente, como é que você nega o todo? Epa! Bicha não! O é de existe. O P de pelo menos. Ó, o P de pelo menos um. O A de quem, gente? De algum. Então, para negar o todo, você troca o todo ou por existe, ou por pelo menos um, ou por algum, e nega o verbo. Então, ó, todo médico veterinário é graduado, ó.
troquei por algum e nego o verbo. Ó, na letra B, ele não negou. Aqui sim, ó. Algum médico veterinário não é graduado. Poderia parecer, pelo menos um médico veterinário não é. Existe médico veterinário que não é. Ou então, há médico veterinário que não é graduado. Resposta, letra D. Gente, para desmentir que todo médico veterinário é graduado, basta mostrar que tem algum médico que não é. Então tá aí, letra D, passamos aí pela primeira. Vamos embora. Gente, essa questão, ó, uma questão agora recente sobre a parte de verdades e mentiras. É o que eu digo, ó, prova agora, 20/7/2025. Os três sobrinhos, H, Z e L, do tio P, deve ser o Guinho, Zezinho e Luizinho do tio Patinhas, né? Foram nadar na piscina, de fato, ó, de moedas, que fica na caixa forte do tio P. Ao saírem, somente um deles levou uma moeda de 1 centavo. Ao perceber que faltava uma moeda, o tio P, né, o tio Patinhas, perguntou a seus sobrinhos quem havia pegado uma moeda. Eles responderam e somente um deles mentiu. Ó, só tem um mentiroso. As respostas foram: não fui eu, disse H. Foi o Z, disse L. Ó, foi o L, disse H. O L está mentindo, disse Z. Baseado nas premissas, quem mentiu e quem pegou a moeda? Galera, eu já disse isso aqui várias vezes, ó. Esse tipo de questão a galera perde muito tempo. Vamos lá. Eu tenho 4 pessoas falando. E aí, o que é que acontece? Acontece que na hora da prova, você analisando 4 frases, aí tem gente que bota um deles mentindo, os outros falando a verdade. Aí dá errado. Aí bota agora o outro mentindo e os outros falando a verdade. Você vai perder tempo. Questões de verdades e mentiras são 4 tipos e no curso a gente mostra. O primeiro tipo de questão é quando alguém chama o outro de mentiroso. E a galera não grava isso. A galera não pega essas dicas. Muita gente não dá. Gente, quando alguém falar que o outro mente, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Tipo, Sormani disse que André mente. Se eu estou dizendo que André mente, ou o mentiroso sou eu que acusei, ou o mentiroso é ele que foi acusado. Então, lembre, essas questões de verdades e mentiras, procure se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Ó, Z disse que ele mente. Gente, se Z disse que o L mente, ou Z é o mentiroso, ou o L é o mentiroso. Ó, perceba que eu estou utilizando o ou, né? O ou é ou um ou outro, mas nunca os dois. Quando alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Ou somente o Z, ou somente o L. Como só tem um mentiroso, e o mentiroso ou é Z ou é L, todos os outros vão estar falando a verdade. Então, por exemplo, ó, o H vai estar falando aqui, ó, a verdade, ó. O H, ele vai estar aqui, ó, falando a verdade. Porque o mentiroso ou é o L ou é o Z. E, gente, ó, o H disse, não fui eu. Isso é verdade. Então, gente, o H não foi. O H não foi.
Beleza? E aí, ó, o L está mentindo, disse Z. Foi por isso que a gente concluiu que o mentiroso ou era o Z ou era o L. Só que olha aqui. Ó, foi o L, disse H. Gente, como H tá falando a verdade, então é porque, de fato, foi o que, gente? O L. Então, gente, foi o L que pegou a moeda. Então, ó, veja. L pegou a moeda. Aqui, ó, L pegou a moeda. Foi o L que pegou a moeda. Professor, e agora, para descobrir quem é o mentiroso? Vamos lá. Ó, veja. Olhe para a questão. Foi o Z, disse L. Ó, foi o Z, disse L. Gente, a gente já sabe que foi o L que fez isso. Tá? Então, automaticamente, quando o L disse que foi o Z, o L também, ele o quê? Mente. Então, ó, o L, ele mente e pegou a moeda. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Então, gente, ó, nem sempre quem faz a coisa é quem mente. Mas da onde eu parti? Quando alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Ou o mentiroso é Z, ou o mentiroso é L. Então, o que é que acontece? O H tá falando a verdade. E o H disse que foi o L. Então foi o L, já que H disse a verdade. Porque, gente, só tem um mentiroso. O mentiroso ou é o Z ou é o L. Então, consequentemente, como o mentiroso ou é o Z ou é o L, o H tá falando a verdade. E o H disse que foi o L. Então, foi o L que pegou a moeda. Só que aqui, ó, o L disse que foi Z. Mas a gente já sabe que foi o L. Então, o L também está, o quê? Mentindo. Porque ele disse que foi o Z. E a gente já sabe que foi ele. Tá? Então, além do L mentir, ele pegou o que, gente? A moeda. Vamos embora. Gente, o cara que elaborou isso aqui, ele tava assim, desse jeito, ó. Olha. Desse jeito. Lombradão. Lombradão. Cheio da Eva na cabeça. Olha, eu nem bebo nem fumo. Vou fazer 45 anos. O tempo passa, viu? Já quase 25 de aula. Gente, o cara que elaborou essa questão da Selecom é muita maconha na cabeça. Mas pesada. Olha, olha. Será que o caba tá botando a fumaça pra fora? Gente, é o que eu digo. Mas quem já pegou minhas aulas, eu já venho dizendo sobre isso. Ó, dada a sequência a seguir, 1, 2, 4, 9, 28, 125. O próximo número será, galera, eu sempre digo, ó, pegou questões que tem sequência, o que é que você faz? Pense nas 4 operações. Gente, e aí você vai olhar de um pro outro. Não tem um padrão. Outra coisa que eu digo, tente alternando. Não vai ter padrão alternando. Aí eu digo bem assim também, pense em pegar números e elevar ao quadrado, elevar ao cubo e somar com alguma coisa. Pense nos números primos. Nada disso encaixa. Mas uma coisa que eu digo sempre, cuidado, gente. Eles gostam do fatorial. Ó, do fatorial. Vamos lembrar do fatorial. 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial. Vamos lá. Gente, 0 fatorial e 1 fatorial
É 1. É 1. E o que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Fatorial é contagem regressiva de ano novo. O que é 3 fatorial? 3, 2, 1. Isso dá quanto? 6. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá 24. Eita, professor. E o que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 120. Não é? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Isso aqui é 120. E o que é 6 fatorial? 6 fatorial é quem? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, isso aqui é 120, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 dá quanto? 720. Galera, eu desenvolvi aí os fatoriais. Gente, olha o que é que os caras fizeram. Preste atenção, ó. Preste atenção. O que foi que eles fizeram, ó. Olha o que eles fizeram. Ele calculou o fatorial do número e somou ao próprio número, ó. Pegou o fatorial de 0 e somou com 0. Ó, 1 mais 0. 1. O fatorial de 1 dá 1. Somado mais o próprio número, 1. Dá 2. O fatorial de 2 deu 2. Somou mais o próprio número, 2. Deu 4. O fatorial de 3 dá 6. Aí ele somou o resultado fatorial com o próprio número, com 3. Deu 9. 4 fatorial deu 24. Ele somou com o próprio número. 4. Deu quanto? 28. Olha lá. 1, 2, 4, 9, 28. 1, 2, 4, 9, 28. 5 fatorial é 120. Aí ele pegou 120 e somou com o próprio número. 125. Então, gente, o próximo vai ser quem? O 6 fatorial somado com o próprio 6. O 6 fatorial deu 720 somado com o próprio 6. 726. Lady B. Então, o que foi que ele fez? Calculou o fatorial do número e somou com o próprio número. Veja, eu já tinha trabalhado aqui com questões com fatorial. E dentro do curso, a gente já está gravando e fez isso. Então, gente, quando eu digo a vocês, assistam uma aula aqui que tem de sequências, onde eu mostro várias questões. É isso. Guilherme, parabéns, meu amigo. Guilherme que fez essa prova, acertou. Vamos embora. Então tá aí, aqui, gente, a gente pega todo tipo de questão e outra. Não tem canal igual não, que bota questões atualizadas igual a da gente. Vamos embora, por isso que deixa o like, comenta, curte, compartilha. Tem que ter aí pelo menos uns 200 comentários. Vamos embora. Questão 4, ó. Assinale a alternativa que expressa uma frase logicamente equivalente a: já que Minas não tem mar, eu vou para o bar. Gente, ele quer uma equivalência, ó. Primeira coisa que você tem que entender é que o já que é um se. É uma condicional. Isso aqui é o que, ó? Se Minas não tem mar, se Minas não tem mar, então eu vou para o bar. E ele quer uma, o que, gente? Equivalência. Equivalência. Ó, o se então, galera, para quem não lembra, ó, o se então
ele tem duas equivalências importantes. Duas. O negim, o que é o negim? Eu nego as duas partes e inverto. Eu vou negar Minas não tem mar, vou negar eu vou para o bar e trocar de posição. Assista a aula que tem aqui 0800 Teoria e Questões sobre a parte de equivalências. Então, eu nego eu vou para o bar e jogo para o outro lado. Qual a negação de eu vou para o bar? Se eu não for para o bar, então nego Minas não tem mar e jogo para o outro lado, negando. Qual a negação de Minas não tem mar? Então Minas tem mar. Tem essa resposta. Se eu não for para o bar, então Minas tem. Não, aqui tá errado. Ele botou Minas não tem. Se Minas tivesse mar, não. Se eu não for para o bar, então Minas tem mar. Se eu for para o bar, não. Se eu não for, né, para o bar. Gente, ficou aí letra C e letra E. Só que, galera, qual é a outra equivalência do sim, então, que a gente estuda? Olha lá, vou fechar até a tela toda em cima. Efeitos especiais. Neymar sentou. Patrocínio. Exatas para gabaritar, viu? Já vou estar patrocinando o Santos, com fé em Deus. Vamos lá. Gente, Neymar sentou. O se então pode ser transformado em ou. E o ou pode ser transformado em se então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Como é que eu posso transformar o se então em ou? Nego a primeira, mantenho a segunda e troco quem? O se então por ou. Nego Minas não tem mar. Qual a negação de Minas não tem? Minas tem mar. Neguei. Troquei o se então por ou. Troquei. E mantenho a segunda. Eu vou para o bar. Tem aí Minas tem mar ou eu vou para o bar? Tem. Resposta. Letra E. Gente, questão alto nível, tá? Do Instituto Consulplan. Você tinha que lembrar que o já que, sempre que, desde que, quando, tudo isso aí é o sim então. Reescrevi. Duas equivalências importantes. Nega as duas e inverte. E a outra? Neymar sentou. Nega a primeira, mantém o que, gente? A segunda. Beleza? Vamos embora. Tá vendo, galera? Que questãozinha interessante. Essa questão número 4 do Neymar. Patrocínio exatas. Então, vamos para a questão 5. Questão 5 diz: considere as proposições abaixo. Se a pessoa acorda cedo, então ela toma café da manhã. Se ela toma café da manhã, então ela se sente disposta. Se ela se sente disposta, então ela rende mais no trabalho. Se ela rende mais no trabalho, então ela é elogiada pelo chefe. Com base nessas afirmações, é correto concluir que, gente, toda vez que ele te dá várias proposições e pede a conclusão, o primeiro passo é adotar as premissas, né? Essas proposições dadas como verdadeiras. Aí a galera vai usar método da conclusão falsa, vai chutar um valor. Galera, eu já disse, lembre da regra do facão. Se eu tenho um conjunto de se então,
Lembra do facão. Sou silogismo hipotético. Lembre do facão. Por exemplo, ó. Vê. Se canto, então fico alegre. Se fico alegre, então choro. O que é que eu posso concluir? Toda vez que você tem um conjunto de sim, então, corte as coisas iguais em lados opostos. Ó, se canto, fica alegre. Ou seja, se canto, então fico alegre. Se fico alegre, então choro. Conclusão. Facão nas coisas iguais em lados opostos. O que é que eu concluo? Se canto, então choro. Só isso. Então, ó, onde é que eu tenho nessas frases coisas iguais em lados opostos? Ela toma café da manhã, ela toma café da manhã. Pica la faca. Vapo, vapo. Quem mais? Eu tenho coisas iguais aí em lados opostos. Ela se sente disposta. Ela se sente disposta. O que é que eu vou fazer? Pica lá o facão. Eita, pessoa, tem mais? Tem, bebê. Chora não. Ó, você tem aqui, ó. Ela rende mais no trabalho. Ela rende mais no trabalho. Pica lá faca, ó. Vou cortar coisas iguais em lados opostos. Gente, o que é que sobra na ordem? Se a pessoa acorda cedo, então ela é elogiada pelo chefe. Tem isso aí. Se a pessoa acorda cedo, então ela é elogiada pelo chefe. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Então, ó, se a pessoa acorda cedo, ela é elogiada pelo chefe Lady B. Gente, agora às 8h40, aula pro TJ Pernambuco, aula massa, assista. São questões que você ganha repertório, independentemente de que, gente, de banca. Quem não segue o Insta do Exatas, segue todos os dias. A gente coloca dicas, questões, motivação, coisas diferentes do que a gente coloca aqui. Se inscreve no canal, entra no grupo do Telegram. Galera, um beijão, valeu, até já, fui!